Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estou de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito desse jogão de bola Cruzeiro e Vasco, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será realizado neste domingo, dia 27/4, às 18h30, lá no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia, Minas Gerais. E a expectativa de um bom público, já foram vendidos aí mais de 15 mil ingressos, então é a esperança aí que a torcida do Vasco invada lá o Parque do Sabiá e faça uma festa maravilhosa para comemorar aí, quem sabe, o primeiro ponto do Vasco fora de casa. Esse jogo, né, será o primeiro de uma sequência aí de 6 jogos que o Vasco vai ter fora de casa, né? O Vasco vai jogar contra o Cruzeiro nesse domingo, Operário pela Copa do Brasil, Palmeiras, Puerto Cabadero também pela Copa Sul-Americana, Vitória da Bahia pelo Brasileirão e o Lanús pela Copa Sul-Americana, sendo aí o último jogo do Grupo G, jogo importante aí para as pretensões do Vasco. O Vasco vai tentar aí a sua primeira vitória como visitante em cima de um time que joga aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e em 2025 foram 11 jogos que o Vasco fez fora de casa, né, conquistando apenas 3 vitórias em cima do União Rondonópolis pela Copa do Brasil, Nova Iguaçu também pela Copa do Brasil e o Maricá no Campeonato Carioca. Então, times, né, de menor expressão no futebol brasileiro. Nos jogos contra os times já da Série A, o Vasco tem aí 4 derrotas e um empate, perdeu 2 vezes aí para o Flamengo, uma para o Corinthians e outra para o Ceará, e o empate foi contra o Melgar na Copa Sul-Americana. A força do Vasco esse ano tem sido, né, de São Januário, são 7 jogos no estádio, 6 vitórias. O único jogo em que o Vasco não conseguiu vencer foi esse último jogo agora contra o time do Lanús em São Januário, 0-0 pela Copa Sul-Americana. Então o Vasco, que tendo aí bons resultados dentro de casa, tem que estar procurando aí fazer uma regularidade e buscar pontos fora. O aproveitamento dentro da colina é de 88,9% aí de aproveitamento. Então, um bom aproveitamento. Dentro de casa, a gente vem fazendo aí o nosso papel, mas fora de casa, infelizmente, estamos deixando muito a desejar. Depois dessa sequência de 6 jogos fora de casa, o Vasco vai ter um refresco e vai enfrentar ali 5 jogos dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Vai começar no dia 17 de maio contra o Fortaleza, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Depois pega aí o Operário pelo segundo jogo da Copa do Brasil, o Fluminense pelo Brasileiro, o Melgar no último jogo do Grupo G da Copa Sul-Americana, e termina essa sequência com o Bragantino em São Januário. Vai ser um jogo difícil para o Vasco, né, que procura um equilíbrio na temporada. O Vasco vem de um empate, bom empate contra o Flamengo, né, no Maracanã. Então o Vasco deu uma moral no Campeonato Brasileiro, né? Todos esperavam que o Vasco fosse derrotado pelo Flamengo, que vem sendo aí um dos principais times do campeonato, mas logo depois veio outro empate contra o time do Lanús, que fez com que a moral baixasse, a torcida pegasse de novo no pé do Carille, a pressão voltou a crescer e o técnico continua sendo aí muito contestado no comando do Vasco. A transmissão dessa partida vai ficar por conta na TV aberta da Record, no Premier pelo canal fechado e a Cazé TV no stream no YouTube. A arbitragem vai ficar por conta do Rafael Rodrigo Klein e o VAR Thiago Duarte Peixoto. A classificação das equipes, né, o Cruzeiro ocupa ali a 7ª colocação com 7 pontos, enquanto o Vasco vem com os mesmos 7 pontos, mas na 8ª colocação. E o retrospecto dessa partida é totalmente favorável ao time da Raposa. Foram 85 jogos em todo o confronto, né, entre as duas equipes. O Cruzeiro tem 33 vitórias, ainda houveram ali 31 empates, e o Vasco 21 vitórias e apenas 6 em Minas Gerais. Então o Vasco não dá muita sorte em territórios mineiros, mas dessa vez a gente vai tentar buscar uma vitória para poder ter equilíbrio no Campeonato Brasileiro. O último confronto entre as duas equipes
foi em 29 de setembro de 2024, um empate lá em Minas Gerais, Cruzeiro 1, Vasco 1. Já os últimos 5 jogos entre as duas equipes, né, o Cruzeiro tem 2 vitórias e 3 empates. Na campanha recente das duas equipes aí na temporada de 2025, nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, enquanto o Vasco vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cruzeiro vai ter ali o desfalque do Fabrício Bruno, né, que tomou um terceiro cartão amarelo, além dos lesionados Matheus Henrique e João Marcelo. Já o Vasco vai ter aqueles desfalques já conhecidos. O Tietchan está passando aí por questões familiares, vai estar desfalcando o Vasco. Maurício Leão com aquela costela ali fraturada e o Paê com entorse no joelho. São os 3 principais desfalques do Vasco para essa partida. Como eu falei, o Vasco busca aí seus primeiros pontos fora de casa, né? Mas não vai encontrar moleza. Jogo de 6 pontos, né? As equipes têm a mesma pontuação. Tive também uma situação parecida na temporada de 2025, uma estabilidade muito grande, né? Ora vence, ora perde, então não tem uma sequência boa de bons resultados. E o Cruzeiro vem atravessando aí uma maré de estabilidade no campeonato, né? Assim como o Vasco, a Raposa ainda não venceu fora de casa contra o Palestino na última quarta-feira aí pela Copa Sul-Americana. Outra derrota por 2-1, ficando praticamente eliminado aí da competição. E mesmo com o elenco recheado de jogadores renomados, né? Cássio, que por sinal falhou na Copa Sul-Americana, Fabrício Bruno, Lucas Silva, que já jogou até no Real Madrid, Caio Jorge, que é um bom jogador, um garoto aí que tem um bom potencial, Dudu, né, um jogador renomado, Gabigol, Matheus Pereira, que na minha opinião aí é o melhor jogador do Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim vem encontrando aí dificuldades para achar aí a melhor formação, inclusive jogadores que vieram para ser titulares absolutos do Cruzeiro, com salário altíssimos. Caso do Gabigol e do Dudu foram sacados da equipe, apesar de que os dois jogaram aí pela Copa Sul-Americana, né, contra o time do Palestino, onde o Cruzeiro foi novamente derrotado. No último jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na derrota de 1-0, foi um jogo já interessante, o Cruzeiro jogou bem, com uma nova formação, então o Vasco não vai encontrar aí uma moleza como todos estão esperando. O problema do Vasco é a instabilidade, né, entre um jogo e outro, aquela regularidade que o Carille tanto procura, tá difícil de encontrar. O Vasco que vem aí de um bom resultado contra o Flamengo, um empate, em que no primeiro tempo o Vasco fez uma boa partida, jogou de igual para igual com o Flamengo, né? Tivemos ali o mesmo número de oportunidades claras de gols. Então o Vasco fez o Flamengo ficar incomodado na partida, mas no segundo tempo, infelizmente, né, a diferença abissal entre os elencos de Vasco e Flamengo veio à tona. O Flamengo começou a fazer modificações, o nível do Flamengo ficou ali no mesmo nível, até, né, em alguns momentos do segundo tempo aumentou, porque jogadores que entram conseguem, né, fazer com que o time possa render melhor, e o Vasco, infelizmente, não tem jogadores capacitados no seu banco de reserva. Sempre quando o Carille tenta fazer ali algumas substituições, o time acaba, né, decaindo ali o seu nível técnico. E já pela Sul-Americana veio essa instabilidade que eu estou comentando. O Vasco não conseguiu sair do 0-0 contra o Lanús. O time argentino veio para se defender, buscar uma bola ali para poder, quem sabe, ali arrumar a vitória. Tiveram uma oportunidade logo no começo do jogo, acertando a trave. O Vasco até que dominou a partida, tentou ali algumas oportunidades, furar a retranca argentina, mas não conseguiu, incomodando muito a torcida que pegou no pé do técnico Carille, pedindo a cabeça do treinador. Então o Vasco está aí nessa berlinda, né? Vai ou não vai? O Vasco tem que buscar ali os seus primeiros pontos fora de casa e se jogar com a mesma vontade, a mesma competitividade, buscando a vitória como foi contra o Flamengo, podemos até vencer, mas se a equipe entrar ali ligada, né, e não der sopa ali para a bola aérea que vem sendo ali nos últimos jogos o calcanhar de Aquiles do time do Vasco,
O meio de campo do Vasco também tem que manter ali aquela consistência defensiva dos últimos 2 jogos, né? Aquela intensidade na marcação. O Jair e o Hugo Moura encaixaram ali, né, com o seu estilo de jogo. O Hugo Moura com aquele jogo mais combativo, buscando, caçando os adversários, e o Jair naquele toque de bola mais refinado, buscando ali uma saída de bola melhor. Os 2 jogadores encaixaram. O titular da posição é o Tietê, mas vem atravessando aí por uma questão familiar ingrata, então o Jair está sendo aí a melhor opção para jogar do lado do Hugo Moura. Os laterais têm que buscar, né, aquela consistência, aquele ataque para buscar, né, chegar bem ao ataque para fazer aquele jogo associativo ali com o Coutinho e o Nuno pela esquerda. O Ryan com o PH ali pela direita vem se encaixando bem. O Ryan que entrou bem na equipe, né, vem jogando muito bem, vem fazendo gols, vem dando ali muito trabalho para o time adversário. O Verratti é aquilo, se a bola chegar, a gente tem certeza que ele vai acabar guardando um, e o Verratti aí é um dos principais jogadores aí de ataque do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem aí um atacante que, se a bola chegar, com certeza vai poder fazer com que o Vasco conquiste aí os seus primeiros pontos fora de casa. Um empate não seria aí de todo ruim, né? Mas se houvesse empate, eu tenho certeza que o 3º empate consecutivo vai pegar no pé do treinador, do Pedrinho, pedindo a cabeça do técnico. Mas eu acho que um empate fora de casa não seria de todo ruim. Apesar dessa maratona de jogos aí, o Carille deve manter mesmo o time das 2 últimas partidas, né? E a provável escalação de Vasco e Cruzeiro deve ser a seguinte. Vamos começar aí pelo Cruzeiro, que é o mandante, né? E o técnico Leonardo Jardim deve estar trazendo aí a seguinte formação: Cássio no gol, Fagner, Gamarra, Vilauba e Kaique. O meio de campo: Lucas Romero, Lucas Silvas e Matheus Pereira. E no ataque, Christian, Wanderson e Caio Jorge. Já o Vasco deve vir com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Piton, Hugo Moura, Jair e Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Eu acredito aí numa vitória do Vasco. Eu acredito que o Vasco, se mantiver aí a boa pegada contra o time do Flamengo, o time do Cruzeiro vai ter que vir desesperado por uma vitória, empurrado pela sua torcida, já que vem de maus resultados no Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa Sul-Americana. Eles vão vir de qualquer jeito para cima do Vasco. Então, se o Carille armar um time ali que possa estar saindo com um bom toque de bola, aquele futebol reativo, buscando ali o ataque com rapidez, principalmente com o Ryan e o Nuno pelas pontas, o Vasco tem totais condições de sair com seus primeiros 3 pontos fora de casa. Eu acredito nessa vitória aí com o gol do nosso pirata Verratti. Então, rapaziada, essas daí foram as minhas considerações, o que eu acho que essa partida aí vai acontecer, né? Eu trouxe aqui para vocês a arbitragem, onde você vai assistir, os desfalques e a provável escalação de Vasco e Cruzeiro. Deixe aqui embaixo o seu comentário, o que vocês acham que vai acontecer, se o Vasco vai vencer, se o Carille vai conseguir permanecer no comando técnico do Vasco. O seu comentário aqui é de suma importância, o seu like também e a sua inscrição para fazer aí o nosso canal crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Fui!